Olá, tudo bem? Na semana passada falamos sobre o não morrer de fome, que tem a ver com ouvir a voz de Deus para o nosso dia a dia, não é? Agora você pode perguntar, mas como que eu ouço a voz de Deus? Como eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Primeira coisa, você precisa entender, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para nós, então nós precisamos lê-la, nós precisamos estudá-la, precisamos meditar na palavra de dia e de noite e entender que ali estão os princípios, os valores, o código moral de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas, a sua vontade para mim e para você. Agora começa tudo com Jesus. Através de Jesus, a palavra encarnada de Deus, é que nós vamos começar a entender a palavra. Você já provavelmente ouviu alguém dizer, ou mesmo falou, pastor, eu leio a palavra, eu ouço a palavra, mas eu não entendo muita coisa. Sabe o que você precisa? É de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo agora entra nos nossos corações. O Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus com o Espírito Santo, Ele agora nos revela a sua vontade. Ali é revelada a vontade de Deus para nós, os valores, os princípios, o código de ética e de moral de Deus para com o homem. Você entendeu? Mas você pode perguntar assim, mas pastor, na Bíblia não diz com quem eu devo me casar, qual trabalho que eu devo ter, o que fazer em determinadas situações. Não diz. Por isso que nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz a respeito do Espírito Santo que fala conosco. Ele é o Deus presente. Jesus, quando morre e dá um jeito no meu pecado, que me separava de Deus, agora Ele envia o seu Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora Ele habita no seu coração, você pode ter um relacionamento com o próprio Deus. Aí você vai ouvir esse Deus que fala com você. Ele fala através de visões, através de palavras, através de cores, através de tantas coisas. Esse Deus que é a própria palavra encarnada e que agora vive em nós, através do seu Espírito Santo, fala conosco todos os dias. E nós então, no seu relacionamento, no relacionamento com o Espírito Santo, aprendemos a ouvir a voz de Deus e obedecemos. A gente pergunta a Deus em oração, em jejum, em busca, Deus, o que eu faço aqui, o que eu faço lá, e eu aprendo a discernir o tom da voz de Deus. Mas como assim? Como que eu sei que é Deus e não é outra coisa, não são os meus sentimentos, ou mesmo um outro espírito maligno? Palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o teor, nos dá ali a qualidade da voz, o caráter de Deus. Nós estudamos a palavra, então nós vamos saber discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é. A gente vê ali claramente isso. Nesse relacionamento de ouvir a voz de Deus e obedecer, é que eu tenho a provisão de Deus, eu tenho os livramentos de Deus, eu tenho o cuidado, a própria salvação de Deus para conosco. Paulo diz o seguinte, ele fala que o Espírito Santo é o penhor, ou o selo que garante a nossa salvação. É nesse relacionamento que nós temos salvação. Ele fala para não entristeçais, não entristeçais o Espírito Santo. Ele fala para não extingueis o Espírito Santo, no sentido de, o Espírito Santo vai falar com você. Se você não obedecer, você vai sentir no teu coração algo. Não é? Aí você se arrepende e segue naquilo que Deus tem proposto para você. Você vai crescendo em relacionamento, em santificação e consagração. Nisso está a nossa salvação, nisso está a nossa dependência. Você entendeu? Então procure a Deus, procure ouvir a voz de Deus. Primeiramente na sua palavra, através de Cristo, do seu sacrifício, e depois ouvindo o Espírito Santo. Aprenda a discernir a voz do Espírito Santo na tua vida. Você compreendeu aí o que eu quero dizer? Talvez você precise aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É tão simples quanto dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração, salva-me, faz morada em mim, eu quero isso que o Senhor tem para mim.
pede essa oração, pede para Deus entrar. Certamente a tua vida vai mudar. Fica aí a palavra. Deus abençoe. Um forte abraço.